Olá! Hoje a gente vai explorar umas ideias bem poderosas do livro do Bill Perkins, Morra Sem Nada. É um livro que, olha, desafia tudo aquilo que a gente aprendeu sobre economizar para o futuro. E para a gente começar a entender essa filosofia, vamos partir de uma pergunta. Uma pergunta inspirada naquela fábula clássica de Esopo que todo mundo conhece, né? Pois é. Desde cedo a gente aprende que o certo é ser a formiga, né? Aquela que trabalha sem parar, que economiza sempre se preparando para um inverno que talvez nem chegue. Só que isso acaba criando um dilema gigante sobre como a gente deveria de fato viver a vida. E é aí que a gente chega no problema central, o que o autor chama de dilema de quem economiza. A ideia é a seguinte: quando o um dia eu faço vira nunca, a gente acaba sacrificando o nosso bem mais precioso, aquele que não tem como recuperar, o nosso tempo. Olha só que exemplo forte, a história de Erin e John. Eles eram um casal jovem que, de repente, recebeu um diagnóstico terminal. E o que eles fizeram? Na mesma hora, largaram tudo mesmo, só para poder passar o tempo que ainda tinham juntos, aproveitando as coisas mais simples da vida. Claro, a história deles é um caso bem extremo, mas ela joga uma luz num problema que é universal. Muita gente passa a vida toda economizando para ter certas experiências, mas quando finalmente tem o dinheiro, já não tem mais saúde ou idade para aproveitar. Então, para entender de verdade qual é o custo de economizar demais, a gente precisa primeiro mudar a nossa perspectiva, repensar o que o dinheiro significa de verdade. Existe um conceito muito poderoso, popularizado no livro Seu Dinheiro ou Sua Vida, que é o de energia vital. A ideia é que o dinheiro, no fundo, nada mais é do que uma representação das horas da nossa vida. É a nossa energia vital convertida em algo que a gente pode trocar. Para isso ficar mais claro, imagina só um cenário. É hipotético, mas super realista, tá? Pensa numa pessoa que economizou a vida inteira, foi super regrada e quando morre, deixa para trás R$130 mil, intocados. Bom, à primeira vista, parece que foi uma pessoa responsável, né? Deixou uma reserva. Mas e se a gente pensar no que esse dinheiro representa em termos de vida? Esse valor equivale a mais de 6.600 horas de trabalho. Sabe o que isso quer dizer? Que essa pessoa passou mais de 2 anos e meio trabalhando 50 horas por semana de graça. Basicamente, ela trocou toda essa energia vital preciosa por nada. Absolutamente nada. Então, se acumular dinheiro por acumular pode ser um desperdício, qual seria a alternativa? Bom, a resposta do livro é clara: investir em experiências. E o legal é que as experiências pagam uma coisa que o Perkins chama de dividendo de lembranças. Pensa bem, é o contrário de um bem material. O valor de uma memória, de uma lembrança boa, só aumenta com o passar do tempo. A história do Jason, um amigo do autor, é o exemplo perfeito disso. Quando ele tinha 20 e poucos anos, ele fez uma loucura. Pegou dinheiro emprestado com um agiota para fazer um mochilão de 3 meses pela Europa. Décadas depois, ele olha para trás e diz que foi a melhor barganha da vida dele. O risco foi pequeno, perto do retorno em memórias que ele teve a vida toda. Esse gráfico aqui deixa a diferença bem clara, né? Olha só, o valor de um carro novo, por exemplo, começa lá em cima e só cai, desvaloriza. Agora, o valor de uma viagem inesquecível, esse só cresce. É o tal do dividendo de lembranças rendendo juros na nossa memória pelo resto da vida. A grande sacada, então, é essa. Parar de focar só no retorno sobre investimento financeiro e começar a pensar no retorno sobre a experiência. Porque, no fim das contas, é isso que enriquece a vida de verdade. E tudo isso que a gente viu até agora nos leva a uma conclusão que pode parecer meio radical, mas que é super lógica sobre qual deveria ser o nosso grande objetivo financeiro. Mas, na prática, o que acontece é bem diferente. Olha que curioso. Os dados mostram que o patrimônio da maioria das pessoas continua crescendo, mesmo depois de se aposentarem, lá pelos 70 anos ou mais. Isso nos deixa com uma pergunta fundamental, né? Se a ideia da aposentadoria é justamente gastar o que foi guardado a vida toda, por que as pessoas chegam lá e continuam economizando? Bom, uma parte da resposta está no fato de que a nossa capacidade de aproveitar o dinheiro vai diminuindo com o tempo. Existe uma janela de oportunidade, os chamados anos de aceleração. No comecinho da aposentadoria, quando a saúde ainda está boa, é aí que dá para viajar, fazer 1000 coisas. Depois vem os anos de desaceleração e, por fim, os anos de restrição, quando a saúde já não permite mais tanta coisa. Ok, eu sei. O maior medo que essa ideia toda provoca é: e se eu ficar sem dinheiro? Mas calma. A filosofia do Morra Sem Nada não tem nada a ver com ser irresponsável. Pelo contrário, é sobre ser extremamente racional. Vamos deixar uma coisa bem clara aqui. O objetivo não é, literalmente, morrer com os R$0 na conta. Isso é impossível de calcular.
A meta é minimizar o desperdício, sabe? Fazer escolhas planejadas, calculadas, para chegar o mais perto possível disso. E existe um passo a passo para isso. Primeiro, é preciso ter uma ideia da sua linha do tempo, usando calculadoras de expectativa de vida para ter uma data-alvo. Depois, calcular o essencial, o seu custo de sobrevivência básico. Em terceiro lugar, se proteger contra os riscos, como de viver mais do que o esperado, usando ferramentas financeiras para isso, como anuidades. E aí sim, com tudo isso garantido, a ideia é gastar o resto de forma intencional, vivendo a vida e criando aqueles dividendos de lembranças. E para a gente fechar, fica uma reflexão final, uma pergunta provocadora. Se a vida acabasse amanhã, de quais experiências ficaria o arrependimento de não ter vivido? Porque no final das contas, o objetivo não é morrer sem dinheiro, mas sim viver uma vida rica. Rica na única moeda que realmente importa, a das experiências.